Olá, alunos da quarta etapa. Estamos aqui para mais uma aula de português e hoje nós continuaremos falando sobre o assunto termos acessórios da oração, mais especificamente os adjuntos, nesse caso, os adjuntos adnominais. Na aula anterior nós falamos sobre os adjuntos adverbiais, que vão indicar circunstâncias de modo, de afirmação, de negação para um verbo, para um adjetivo ou para ele mesmo, modificar um próprio advérbio. Hoje nós falaremos sobre os adjuntos adnominal. E aí, às vezes, essa palavra adjunto, ela é uma palavra que, às vezes, o aluno não entende o significado dela. Mas observe só, a palavra adjunto significa junto, junto. E adnominal significa nome. Então, esse ad é junto, Ou seja, é uma palavra que vai estar ligada ao nome. E quando ela está ligada, ela vai trazer uma informação secundária, ela vai trazer uma informação a mais para deixar a frase mais explicativa. Então eu posso dar como conceito de adjunto adnominal que ele é o termo da oração que sempre se refere ao substantivo. Como eu estou falando agora de adjunto adnominal, então nominal relembra o quê? Relembra nome. Nome dentro de língua portuguesa são substantivos. Nós temos outras classes que funcionam como substantivo, mas a principal, como substantivo não, como nomes, mas a principal classe dos nomes são os substantivos. E aí nós temos algumas classes gramaticais que elas vão estar próximas a esse nome, e quando elas estão próximas a esse nome, ela traz informações secundárias. Que classes gramaticais seriam essas? Artigos, numerais, adjetivos, alocução adjetiva ou os pronomes. Alguns pronomes eles trazem informações de posse, de espaço também para esse substantivo. Então nós temos, como por exemplo aqui, aqueles funcionários competentes fizeram um ótimo trabalho. Se você se recordar, na aula anterior eu falei que essas palavras elas são acessórias, então elas podem sair da oração no momento em que o leitor quiser e não vai prejudicar o entendimento. Eu poderia dizer apenas assim: funcionários fizeram o trabalho. Ok, você entende. Mas quando eu digo quem são aqueles funcionários? Aqueles. E como são esses funcionários? Eles são competentes. E como foi esse trabalho? Foi bom? Foi ruim? Foi ótimo? Então observe que quando eu coloquei aqueles competentes e um ótimo, o que aconteceu? Eu trouxe informações a mais para o substantivo funcionário e para o substantivo trabalho. Então agora, o que vai acontecer? Agora o centro, o núcleo do adjunto adnominal é um substantivo, e esse substantivo ele vai ser apoiado por artigos, por adjetivos, por um pronome, por numeral. E quando eu trago essas classes gramaticais, eu trago informações a mais para deixar a frase mais clara, a oração mais clara. Aquela interessante obra de arte obteve um honroso segundo lugar. Veja que o que está em vermelho são acessórios, são classes gramaticais que não necessariamente devem estar aí. Se você retirar do contexto, elas continuam, a oração continua a existir. Obra obteve lugar. Agora, que obra? Como era essa obra? Interessante? Desinteressante? E que tipo de obra? De arte. Quando eu digo de arte, é o quê? É uma locução adjetiva que se refere a quem? Ao substantivo obra. Quando eu digo interessante, esse interessante ele relaciona quem? É a obra, é a qualidade da obra. E quando eu falo aquela, eu estou o quê? Demonstrando qual é a obra. E a palavra lugar aí, um honroso segundo lugar. Veja que nós temos é um artigo. Esse artigo ele se refere a quem? Ao substantivo lugar. Esse honroso segundo, nós temos aí segundo, é um numeral e ele também se refere ao substantivo. Então os adjuntos adnominais, eles sempre vão acompanhar o núcleo do sujeito da sentença. O núcleo do sujeito da sentença é sempre o quê? É sempre um substantivo. E quando ele acompanha, ele tem a função de especializar, delimitar, explicar, indicar quantidade também no caso dos numerais. Então, as duas meninas irão viajar para a França. Veja que aí eu tenho as, é um artigo, duas é um numeral e a outro artigo. Veja que a frase, tirando essas palavras do contexto, nós ficaria apenas
meninas irão viajar para a França. Você entenderia, mas quando eu digo assim, as meninas, eu sei de quem eu estou falando, por isso eu usei um artigo definido. Quando eu digo duas, eu estou delimitando a quantidade, usando o numeral para delimitar a quantidade. E quando eu digo a França, eu sei qual é o lugar da França que elas vão viajar. A mesma coisa ocorre, o Bruno foi para o restaurante. Veja que aí nós temos como adjunta de nominais os dois artigos os, que podem ser retirados do contexto e não vai fazer falta. Os dois primeiros colocados disputarão a medalha de ouro. Veja que eu tenho como o artigo os, dois, numeral, primeiros, outro numeral, a, artigo, de ouro, uma locução adjetiva. Essas palavras elas podem sair do contexto, mas quando elas estão aí, elas delimitam, elas especializam e elas quantificam o substantivo da oração, ou seja, o nome principal da oração. Por isso, são chamados de adjuntos adnominais. Mais exemplos, minha mãe é cirurgiã. Então eu tenho aí, minha, que é um pronome possessivo. Os pronomes também funcionam sintaticamente, morfossintaticamente como adjunto adnominal, que são as classes gramaticais que você deve reconhecer como função sintática de adjunto adnominal. Então, não confunda, o adjunto adverbial, ele modifica um verbo, um adjetivo ou um advérbio. O adjunto adnominal, ele vai se referir apenas ao substantivo. Tá? O adjunto adverbial é sempre o termo que vai se referir ao verbo indicando circunstância. Enquanto o adjunto adnominal, nós temos artigos, adjetivos, locuções adjetivas, pronome numeral, que vão se referir ao substantivo, que é o núcleo central da oração. E assim, nós chegamos ao final da nossa aula de português com já tradicional mapa mental. Hoje nós vimos que dentro da frase, dentro da oração, nós temos alguns termos, termos integrantes, termos acessórios e termos essenciais. Nós estudamos dois termos acessórios da oração, o adjunto adnominal e o adjunto adverbial. O aposto é assunto para uma próxima aula. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima aula.